Olá, sobre a luz fiz então um resumo escrito para não perder tanto tempo e ser mais conciso. O título é Use Your Head Lamp, ou seja, usa a tua cabeça lâmpada, ou usa a tua headlamp frontal. Vamos perceber? Sentido de humor, etc. Ok. Então é assim. As headlamps, ou os frontais, as luzes de ilumineiro, são boas para situações em que não existe risco ou em que não há preocupação em passar despercebido. Logo numa situação de bug-out, que é uma situação de fuga secreta, são um erro e não percebo porque as vejo em muitas mochilas, nos chamados bug-out ou sacos de emergência. As headlamps, as luzes a mineiras ou esportivas frontais, são boas para desportos, busca e salvamento, corrida, marcha, campismo, ciclismo, alpinismo e espeleologia. E é importante saber que quanto maior a velocidade a que nós nos deslocamos, mais devem ser os lumen e a distância de focagem. Tem a ver com o processamento de dados no cérebro. Um piloto, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 é logo um mau exemplo, porque eu deveria ter dito um piloto de NASCAR ou um piloto de Rally, não é? Porque aliás o piloto neste momento é mais bem pago, apesar de ser bem pago é relativo, é o Dale Earnhardt Jr. de NASCAR e pronto, passando à frente, não interessa. Portanto, as headlamps são boas para desportos, salvamento, busca e salvamento, ciclismo, ski, alpinismo, espeleologia, que é a exploração de grutas, etc. E quanto maior a velocidade a que a pessoa se circula, maior devem ser os lumen. São más porque chamam insetos, atraem muitos insetos. São usadas na cabeça, o que transformam a zona da cabeça num possível alvo. Cansam e cortam um bocado o fluxo sanguíneo por causa do elástico. É claro que podem ser postas à volta de bonés, mas se forem postas, por exemplo, à volta assim de bonés, este é um boné capacete, se forem postas à volta de bonés, tem que se prender o elástico, porque senão vai haver tendência a ela escapar e subir por cima do boné. E são boas para reparar e são boas para reparar também determinadas coisas, onde precisamos das duas mãos, mas onde não há riscos. Reparem que os soldados das forças especiais não usam headlamps nos capacetes, normalmente usam um dispositivo da Surefire aqui, muitas vezes da Surefire, mas há de Energizer, etc., com LEDs pequeninos, e os lumen normalmente nunca são aqueles 500, 600, 900, como as pessoas hoje dizem, ei pá, se não tiver 600 lumens, se tiver 900 lumens, não. Tem normalmente um ou um conjunto de LEDs, que podem ser de várias cores, e depois tem um LED infravermelho, como tem, por exemplo, os veículos nos faróis hoje de muitos veículos militares, uma parte infravermelha, que permite ver com muito mais qualidade que os dispositivos de visão noturna. Problema dos dispositivos de visão noturna: ao entrar, por exemplo, se alguém entrar com eles numa casa, se alguém desvira uma lanterna, aquilo é um flash que encandeia logo a pessoa que está a utilizar o dispositivo de visão noturna. Outro problema do dispositivo de visão noturna: o elevado consumo de pilhas ou baterias. Em ambientes perigosos, nunca usar uma headlamp. Reparem, por exemplo, no The Walking Dead, já viram muitas vezes lanternas de mão, mas já alguma vez viram alguém com uma headlamp? Ok. Depois, quanto às cores e à forma como o corpo humano reage às cores. Ora bem, em ambientes perigosos, não usar headlamps. Portanto, vermelho. O vermelho é a cor com que se ilumina, e eu depois vou já mostrar a explicação científica para isto, assim, para não apanhar. O vermelho é a cor com que se iluminam os convesos dos porta-aviões. É a cor ideal para caminhar à noite, não apontando diretamente para a frente, mas apontando
não apontando assim diretamente para a frente, mas apontando ligeiramente para baixo, como depois vou juntar outras ilustrações. E tem uma questão, por exemplo, aqui em Portugal nem tanto, mas por exemplo há países onde em determinados trilhos o branco à noite pode assustar animais que assustados nos podem, por exemplo, atacar, estilo cobras e assim ferrar. É claro que a questão do calçado também é importante, mas não estou a discutir essa questão. Portanto, nós não queremos também assustar animais que depois possam causar até barulhos que possam alertar para a nossa presença. Depois, o azul é utilizado normalmente para descobrir, ou ultravioleta para descobrir líquidos ou fluidos, sangue, saliva, água, etc. Para seguir esses rastros, e o verde para ver mapas. O verde para ver mapas, porque normalmente se utilizássemos vermelho, as estradas, perdemos a noção das estradas que estão escritas a vermelho e não conseguimos ver bem as estradas. Depois podem ver em legenda. Com branco, poucos lumen, ao contrário do que muita gente pensa, e a lanterna para baixo e um bocado para a frente também. Depois, outra questão que se põe é a questão de ou o LED ou a lâmpada de incandescência. Ora bem, o LED é muito mais duradouro, tem muito mais vida útil, resiste mais, tem menos consumo, mas não nos deixa ver as verdadeiras cores, ou seja, o índice de refração da cor não é o ideal. Tem havido avanços, mas ainda tem havido avanços, por exemplo, na forma como a temperatura da cor do LED se aproxima daquilo que é a luz do sol, e as lâmpadas de incandescência, como no fundo são uma chama, fazem os nossos olhos ver exatamente as cores como são. Por exemplo, é importante vamos imaginar um dentista, vamos imaginar um dentista ou imaginar um cirurgião. Vamos imaginar que ele tem numa situação em que não há luz, mas ele consegue trabalhar de alguma forma, porque tem a anestesia, tem os outros instrumentos, etc. Vamos imaginar que ele tem uma lanterna de LED, e é uma lanterna de LED potente. Se ele ilumina diretamente para a boca, ele encandeia, assim não consegue ver, porque a luz é tanta que ele não consegue ter definição. E depois, com o LED acontece uma coisa: o LED distorce um bocado as cores, e se ele tiver a distinguir entre um vaso sanguíneo, um músculo, ou ser de um cirurgião, ou ser de um dentista, não lhe vai fornecer exatamente a definição que ele precisa. Eu, se fosse um dentista, se fosse um cirurgião, comprava, por exemplo, ou uma Maglite incandescente, ou uma Surefire G2 com lâmpada incandescente. Depois, as vantagens dos LEDs são mais suscetíveis, porque estão ligados a circuitos eletrónicos, são mais suscetíveis a serem destruídos com pulsos eletromagnéticos, campos eletromagnéticos fortes, venham eles de uma explosão nuclear ou venham eles, por exemplo, de uma injeção de massa coronal através do chão, chamado EMP. Muitos lumen nas lanternas hoje em dia, que é uma tendência. Eu lembro, por exemplo, o que é, bateria? Só 60 lumen? 60 lumen é o suficiente, por exemplo, para encandear uma pessoa, se houver um bom refletor. Às vezes com 35, 40 lumen já o conseguimos fazer. O problema dos lumens, o problema e a vantagem é esta: se realmente nós queremos passar despercebidos, muitos lumens não é a situação ideal. Onde é que pode ser na mesma situação ideal? Por exemplo, mesmo uma SWAT team ou uma equipa de intervenção e de forças especiais que entra numa casa, mas utiliza táticas enquanto entra nessa casa. Um acende a lanterna, a seguir acende o outro, acende, apaga, já acende noutro lugar, para não servir de algo, etc. Tudo isto é importante. Por exemplo, se é um grupo armado e que consegue projetar força, por exemplo, uma SWAT team que parte de uma posição de força, então aí ter lanternas com um determinado número de lumens é bom, mas também não.
também não é muito bom, por exemplo, que exceda cerca dos 500 lumens. Os gajos da Surefire sabem, por exemplo, sabem muito o que fazem. Depois as pessoas às vezes se apercebem porque é que é tão cara. Uma parte é um exagero no preço, mas outra parte tem uma justificação técnica e científica. Inclusivamente, o lumen, nós dizemos 500 lumen, ou deveremos dizer 500 lumen e não 500 lumens. As unidades não têm normalmente plural. E o lumen é o brilho à saída do emissor, seja ele LED, seja lâmpada de incandescência. E depois acontece outra coisa, por exemplo, eu posso ter na Maglite LED, que é, por exemplo, pode ser alimentada com duas pilhas de 1,5 V, daquelas grandes, redondas, que é o tipo D. Essa lanterna com apenas 130 e tal lumen, concentra o feixe de tal forma com o seu refletor que no alvo, em lux, aparecem muito mais lux e o projeta o feixe a muito mais distância. Depois temos a questão da... depois outra coisa se a pessoa está num ambiente seguro e se parte de uma posição de busca num ataque exterior, então é bom ter, como por exemplo têm os helicópteros, aquele grande projetor, o Night Sun, para busca e salvamento, etc, que fica em baixo, que é dirigível. Inclusivamente a Surefire faz projetores HID, que são lâmpadas de alta intensidade de descarga em vapores, que acompanham e estão basicamente paralelas ao cano de armas, portanto, e servem para iluminar uma grande extensão, para iluminar basicamente os alvos. As lanternas estáticas, sim, são boas como instrumento de defesa por uma entrada musculada. Já referi este aspecto. Depois, o LED tem uma cor mais fria, portanto não reproduz as cores de tal forma. E acontece aqui outra coisa, por exemplo, nós, um pequeno exemplo, reparem nisto, isto é uma lâmpada, é uma lanterna Geon Alto, tem 35 lumen de LED. Vejam o que é que acontece quando e a sensação que tem com 35 lumen, portanto 35 lumen no emissor e um refletor que por acaso é mais ou menos. Vejam o que é que acontece quando eu viro para a câmera. Ok? Luz branca, luz fria. Agora vejam uma coisa para aí de 5 lumen, que é uma destas lanternitas militares, etc, fraquitas, uma coisa para aí de 5 lumen, mas incandescente. E vão ver que há pouca diferença, apesar de haver uma diferença grande em lumen, vai haver pouca diferença naquilo que... Porquê que notaram pouca diferença? Apesar de haver uma diferença, por exemplo, tão grande em lumen. E é isto que muitas vezes, muitos dos preppers, até já falei uma vez com aquele Chris Pratt in Mind e já tentei explicar e penso que certas vezes as coisas passam, que muitos preppers não entendem. Preppers e sobrevivencialistas e até muitas vezes militares, e até já uma vez na militante tive que explicar o porquê de uma Surefire ser tão cara, por causa do refletor, casca de laranja, etc, todas essas tretas. Vamos ver. Quando eu projeto uma luz de uma lâmpada incandescente, essa luz incandescente meio amarelada é mais eficaz e chama mais a atenção porque excita mais o olho humano. E a seguir vão já ver as tabelas e a explicação porquê. Depois, coisas em que nós podemos utilizar, por exemplo, lanternas mais baratas. Há um truque, por exemplo, para simular, por exemplo, vamos imaginar, o pessoal compra, e eu se tivesse que escolher duas lanternas e tivesse um orçamento de 30 euros para duas lanternas, o que muita gente vai dizer, ei pá, 30 euros, uma lanterna hoje em dia de jeito fica-te aí por 50 euros, calma. Uma lanterna de jeito, que é por exemplo uma Maglite, pode ser uma Maglite incandescente, fica-me pai por 25 e eu por 5 compro uma de LED já bastante fiável. Reparem nisto, por exemplo, uma de LED daquelas que custam no estilo 2, 3 euros e que às vezes trazem as pilhas, o que é que às vezes pode permitir fazer dentro de uma casa? Que é uma tática que se usa. É assim, a gente pega nela e acende-a, só que não mostra, acende-a virada para o nosso corpo. E
faz o clique com o interruptor, ela agora está ligada, reparem, mas a gente não mostra. Chega à beira de uma, e aquilo até é de plástico, pode-se fundir ou caraças, pode-se fundir não, porque os LEDs não fundem, queimem, pode-se estragar, e o que é que nós podemos fazer? Tiramos-a para dentro de uma sala, e aquilo tem um efeito super assustador para a pessoa que está, porque pensa que é uma flashbang e aquilo vai luz para o ar e é um truque. Por exemplo, quando nós conseguimos ter uma cena que faça LED pisca-pisca ou uma estilo strobe, por exemplo, uma maneira de, o pessoal quando não tem o strobe pode fazer isto e atenção agora ao pessoal que possa ter problemas de epilepsia, não ver. Se não tiver o strobe, há uma maneira de simular o strobe, que é fazer movimentos assim, mas rapidamente. Dá mais ou menos o mesmo efeito que o strobe. Querem ver? Reparem. Ok. Por exemplo, uma daquelas keychains keychains são aquelas lanternas ligadas às chaves, aos porta-chaves, que seja vermelha e que seja um pisca-pisca. Uma cena daquelas, amarrada, por exemplo, um tubo de papel higiênico, com uma cena lá dentro, com umas pilhas, com uma fita isoladora, com um fio e com um LED vermelho a piscar, colocado numa cena, é o suficiente para travar uma força que venha a atacar um local. Porquê? Porque não sabem se aquilo é uma bomba ou não. Depois, atenção quando nós usamos um strobe, por exemplo, quando nós usamos um strobe, por exemplo, a uma pessoa, nós temos que ter a noção de que a pessoa vai paralisar, não é? Aliás, é uma boa maneira de nós nos defendermos. A pessoa vai paralisar, mas vai se sentir ferida e atacada e vai ter uma reação possivelmente violenta quando se nós não fizermos se nós não aproveitarmos para fugir ou sim, se nós ficarmos num diálogo, a pessoa sente-se atacada. Atenção, pode-se depois dizer, pá, desculpe, não sei o que, esse estilo de tretas, mas estas coisas são importantes. Depois a disciplina de luz. O que é disciplina de luz? A disciplina de luz é ter as janelas tapadas. Se utilizas luz dentro de uma casa, uma vela pode ser, por exemplo, vista a muita distância. Se usas de luz dentro de uma casa, a tapar as janelas e ter os nossos a perceberem que, pá, não se pode abrir essa cena, pá, não se pode abrir essa coisa durante o dia. E o permanecer escondido é permanecer incógnito. Deixar passar a luz é deixar passar informação. Aliás, por exemplo, outra ideia que às vezes certas pessoas têm: eu faço uma barricada na rua e fazem as fogueiras e ficam eles aos lados das fogueiras logo a distinguir-se, etc. Porquê? Porque depois há um grau de reflexão há um grau de reflexão da luz. Todas estas questões e a questão e outras vou-as, portanto, explicar e provar agora a seguir com tabelas. Eu arranjei um livro que poucos têm, porque até em certo ponto foi-me pedido para vender, como eu costumo dizer, a cena de iluminação. Muito pouca gente faz isto. Infelizmente a procura devia ser muito maior do que aquela que é, não é que era para eu ganhar mais dinheiro. Ou motolia de azeite, a lâmpada de incandescência, depois um projetor de LED. No entanto, para além das teorias e dos projetos, etc., tem aqui coisas que são importantes. Por exemplo, começa logo, uma das coisas, porque o livro começa, é por a constituição do olho humano. Isto não se põe embora, porque depois é assim, às vezes dizem, pá, mas os vídeos são muito grandes. Pá, são muito grandes, queres aprender alguma coisa? Então, ok, vamos ver. Certas coisas que nós precisamos saber e que vão perceber aquilo e que vão perceber até certos fenómenos. Vamos ver. As cores são comprimentos de onda da luz. Comprimentos de onda da luz. O que é que nós temos segundo as cores? Temos os comprimentos de onda são medidos em nanômetros. Não, se não dá, lá está.
Se eu eliminasse isto com uma cena verde, já conseguia ler, já vos conseguia mostrar. Apenas esperem aí, vou fazer uma cenita aqui, vou tirar um filtro verde. Um filtro verde. Ora bem, ora reparem, já serve de exemplo. Opa. Não, que é muito potente. Esperem um bocadinho. É muito potente e o filtro não cobre a lanterna toda. Esperem aí. Só um bocadinho. Isto é importante. Mostrar como é que a coisa funciona. Ok. Ora bem. Vamos ver. Aqui. Isto é complicado mostrar assim, mas eu vou-vos. Ok. Aqui tem uma tabela. Aqui tem uma tabela. Nos comprimentos de onda mais pequenos, nós temos aos 200 Nm, temos o ultravioleta, depois o violeta aos 400, o azul entre os 400 e os 500, o verde entre os 500 e 560, depois temos entre os 560 e os 750 o amarelo, o laranja e o vermelho, sendo que o vermelho é mais para os 700, e depois temos depois temos o infravermelho, que são os comprimentos de onda maiores. Ora bem, está aqui a tabela. Agora aquilo que acontece é que, junto a isto a seguir, e para explicar uma coisa, mostram-nos aqui como é que é? Aqui, ali em cima mostram-nos aqui nesta parte o nosso olho, a constituição do nosso olho. E o nosso olho, o nosso sistema de visão, que depois é projetado no cérebro, não reage da mesma maneira, é mais sensível a determinadas cores. E a cor que é mais sensível é aquela cor que eles escolheram para pintar as ambulâncias do INEM, aquela mistura entre o amarelo e o verde, e essa é a cor a que o olho humano mais reage, mais é sensível. Há uma curva de luminosidade relativa, que é esta curva aqui, onde aqui ou seja, o violeta tem aqui o infravermelho. O violeta e o infravermelho são as cores que menos excitam o olho, que tornam menos visíveis. Qual é a cor que é mais visível? A cor que é mais visível é aquela cor das ambulâncias do INEM, ou seja, é uma mistura entre amarelo e verde, que é cerca dos 560, por aí, 560 lumen. Depois há outra questão muito importante, que é, à medida que a idade vai avançando, nós vamos precisando de maior iluminação. Por exemplo, a iluminação relativa em percentagem. Uma pessoa de 20 anos, vamos imaginar que a iluminação relativa para ela são os chamados 100%. Depois, aos 30, já precisa de 108% de luminosidade. Aos 40, de 122%. Aos 50, de 145%. Aos 60, de 175%. Aos 70, de 220%. Ou seja, uma pessoa idosa, nós tivermos pessoas idosas connosco, temos de ter cuidado de lhes fornecer, é importante uma pessoa idosa ter luz e fornecer-lhe uma lanterna com mais lumen. Por exemplo, aos nossos pais ou assim, se nós fizermos uma cena, à medida que a idade vai aumentando, essa pessoa vai precisar, mesmo psicologicamente, de mais lumen.
a nível, por exemplo, se for num papel, as cores primárias são o amarelo, o verde, desculpa, são o amarelo, o azul e o vermelho. Com essas conseguimos fazer todas as outras. Se juntarmos amarelo com vermelho temos o cor de laranja, se juntarmos vermelho com azul temos o castanho, se é o castanho ou o roxo? Espera aí, vermelho e azul, acho que é o castanho, agora já não sei etc. Se juntarmos azul e amarelo temos o verde. Mas a nível de onda luminosa, a nível de ecrãs de televisão, por exemplo, é o red, green and blue, ou seja, é o vermelho, verde e azul. E o estímulo que cada uma dessas cores transmite para o olho humano é diferente. A que estimula mais o olho humano é o azul. Depois depois mais ou menos a mesma coisa estimulam o vermelho e o verde. E a cor depois é uma composição a nível luminosa, de cor luminosa vibrante das três. E depois há uma coisa que a nível disto da questão da sobrevivência dos preppers e assim é importante, é não caminhar muito junto às paredes. Porquê? Porque as paredes têm que, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa vai fazer um bug-out e vai fazer um bug-out junto a uma parede. Mas pode dizer assim, mas a parede é amarela, ou a parede é de tijolo burro, ou qualquer coisa desse estilo. Calma, há um fator de reflexão, é melhor tu caminhares um bocado mais para o meio da rua. Por exemplo, só para terem uma ideia, quanto é que se reflete da luz, por exemplo, no cimento? O cimento tradicional, cinzento, o cimento do chão. O cimento reflete. Os fatores de reflexão, tem aqui esta tabela. Os fatores de reflexão são 45% para o cimento, o esmalte branco 65% a 75%. É por isso que apontar uma lanterna que segure, portanto, que segure sobre a sua base, apontada para o teto, consegue por reflexão e iluminar uma grande área suficiente para nós conseguirmos ver. Para comer o gesso 80%, a madeira clara 40% de reflexão, o papel branco 85% de reflexão. É por isso que, por exemplo, se nós tivermos uma lanterna muito potente, a nível de lumen nós não conseguimos ver porque não chegamos. E os tijolos refletem de 5 a 25%, ou seja, caminhar longe das paredes. Depois há uma coisa que é super importante, que é aquilo que eu referi sobre os médicos, assim, que é o índice de reprodução de cor. Por exemplo, uma lâmpada incandescente tem um índice de reprodução de cor de 100%. E normalmente tem 10 lumen por 10 a 20 lumen por watt. Já, por exemplo, se for uma lâmpada de halogénio, o índice de reprodução de cor é também de 100%. E a lâmpada de halogénio tem uma questão, uma cena importante, que é não tem a radiação infravermelha que queima por exemplo, as pinturas, e que é uma radiação. As lâmpadas de mercúrio, que é aquela luz branca mais azulada, já só reproduzem a cor, e reparem aqui, parecida com a luz dos LEDs das lanternas, já só reproduzem a cor de 80% a 85%. Ou seja, não se está a ver exatamente as cores como elas são. Daí atenção aos dentistas, e assim como eu acho que referi no outro livro. E depois há coisas importantes, por exemplo, ao nível do projeto, que é quantos looks é que a pessoa deve ter para se sentir confortável e não ter dor de cabeça, não entrar em depressão. Tudo isso está definido, tudo isso está definido com números, tudo isso está estudado. E só para terem uma ideia, tem aqui, por exemplo, estas tabelas. E depois há uns, reparem como o gajo da lâmpada, a lente reage logo de outra maneira à forma como nós vemos. Eu vejo melhor, mas na lente parece que estou a ver pior. Na imagem parece que estou a ver pior, mas na realidade quando ilumino com verde, estou a ver muito melhor. Olha, só para terem uma ideia, por exemplo, o lux. O que é o lux? O lux é aquilo que eu meço na superfície de trabalho. O lumen é o brilho à saída do LED ou da lâmpada.
Depois, concentrado na superfície, tem tantas candela, mas no fundo tem uns luxos no chamado plano de trabalho, que é cerca de 75% à altura das mesas, 75 centímetros acima do chão. Por exemplo, quanto é que eu devo ter em lux e medir, que é o luxímetro, é como se fosse um multímetro. Por exemplo, já agora, uma maneira de ver que uma coisa está bem, que uma rua está bem iluminada é, se tiverem um relógio de ponteiros, se conseguirem ver os ponteiros, a rua está bem iluminada. Se não conseguirem ver os ponteiros, a rua está mal iluminada. Quanto aos lux, e um lux, basicamente, um lux é aquilo que é preciso para conseguir ler um jornal com fraquito estilo, com fraquito qualidade. Então é assim: iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente. Por exemplo, se forem áreas públicas com arredores escuros, os lux devem ser 50. Depois há uma relação entre lumen e lux? Sim, depende das lâmpadas. Orientação simples e permanência curta, de 50 a 100 lux. Recintos desportivos e depósitos para trabalho contínuo, de 100 a 200 lux. Tarefas com requisitos especiais limitados, trabalhos brutos de maquinaria, escritórios, etc. 200 a 500 lux. Lux é diferente de lumen. Uma cena com 500 lumen espeta muito mais lux de 500 lux. Depois, iluminação requisito depois de 500 a 1000 para maquinaria para escritórios, de 1000 a 2000 para requisitos especiais, gravação manual, inspeção de indústria de roupas. Depois forem para tarefas visuais prolongadas, como trabalho em eletrónica, etc., em circuito, é preciso de 2000 a 500 a 5000 lux. Tarefas visuais, como montagem de circuitos microeletrónicos muito exatos, de 5000 a 10000, e de 10.000, por exemplo, a 20.000 lux para trabalhos visuais muito especiais, como a cirurgia, dentistas, etc. Aqui, agora, é claro que, por exemplo, depois as condições de pavilhões, etc., é tudo estudado ao pormenor, ou seja, as cenas não são feitas não são feitas à sorte, e depois há, inclusivamente, a questão da manutenção e a questão do lixo nas coisas a nível de projetos, espaçamento entre as lâmpadas. Depois há métodos matemáticos que nos dão todo o sítio onde nós as podemos posicionar. Mas isto para dizer o seguinte, para mostrar que realmente aquela noção de que hoje em dia se passa, e quanto mais lumen melhor, não. Isto é uma questão de inteligência e de jogar. Por exemplo, se eu aparecer à noite, se eu faço isto, ouço um barulho suspeito, deixo as luzes de dentro de casa acesas e apareço à porta, eu estou a definir uma silhueta para poderem apanhar. É muito mais importante iluminar o exterior. Agora, ilumino o exterior com projetores vermelhos para não estragar a minha visão noturna ou não? Todas estas questões da luz são importantes e não são tratadas da forma, penso eu, científica e mais correta. Tem muito a ver, a luz não depende só do brilho à saída de uma lâmpada. Reparem, eu posso ter se pegar uma lâmpada de um carro, como posso comprar uma lâmpada, até num hipermercado, etc., de um carro, se não tiver a óptica, se não tiver o espelho, o projetor, aquilo fica ali, não projeta luz e não cria um determinado número de lux numa superfície. Ok? Tendo dito isto, tudo isto vai ser ou foi, entretanto, já acompanhado por exemplos práticos que foram sendo intercalados nesta gravação. Agora, pela luz e pela iluminação e por estes conhecimentos táticos, morre peixe. Por exemplo, pode ser muito importante ter um equipamento que tenha um sensor e quando passa uma pessoa à frente ele acende a luz e mostra logo a posição da pessoa. E depois, se a pessoa tiver conhecimento em eletrónica, então aí mais coisas faz. Ok? Pronto. Espero que tenham gostado.